Vamos nessa então, forte abraço, você amigo ligado conosco, você amiga ligado conosco aqui, portanto, no canal Extracampo, chegando aqui para a gente fazer a análise final da seleção brasileira. Aquele famoso bem amigos acabou porque Brasil 1, Noruega 2, uma tarde que fatídica de 5 de julho de 2026, jogo esse acontecido em New Jersey, e o Brasil sai e se despede da Copa com a pior campanha desde 1990. Vamos discorrer um pouco sobre isso, porque na verdade tem bastante coisa, né, para a gente falar em relação, porque primeiro de tudo o Brasil ele acaba entrando num recorde negativo que já vai durar até 2030 obrigatoriamente, de 28 anos sem conquistar, né, um título de Copa do Mundo. E segundo, porque desde 90 ele não caiu nas oitavas de final. Na ocasião da Copa da Itália, caiu para a Argentina no fatídico gol do Canide. Então a gente vai poder analisar isso aqui para começar por uma escalação que talvez nem todo mundo imaginava, né? O Carlo Ancelotti optou por não iniciar com o Endrick. Aliás, desde já mandar aqui um recado rapidinho para você que está acompanhando com a gente, para não esquecer. Se inscreva aqui conosco, daquele curtizinho legal, o trabalho está apenas começando, mas já está ficando bem bacana. Nosso canal aos poucos vai se colocando, né, montando cada vez mais análises aqui dos jogos da Copa do Mundo. Já vem aí México e Inglaterra, virão jogos também da Argentina, Espanha e Portugal, enfim, não vai faltar jogo bom para te acompanhar. Mas vamos lá? Para a gente começar, o Brasil iniciou com a escalação que a gente imaginava, da maneira como o Ancelotti iria jogar, a partir do momento que ela foi divulgada, que iria ser mesmo um pouco diferente do que seria o comportamento que foi contra o Japão e também que foi contra a seleção ali de Marrocos. O Brasil já não teria tanta posse de bola como realmente não teve. Tanto que se a gente olhar um pouco das estatísticas aqui, o Brasil ele cedeu, e isso é um número assustador. A Noruega teve 653 passes trocados ao longo de todo o jogo. Não é um número comum. A gente entende que a seleção brasileira hoje teve 34% de posse, né? Distante das 64% que a Noruega hoje teve, o que assusta um pouco. Primeiro porque estamos acostumados a ter a bola, e segundo porque a partir do momento que a gente não tem para poder discorrer um pouco da nossa partida, diante da quantidade de vezes que o Brasil chegou ao ataque, foi um tanto quanto atípico. 653 passes realmente trocados a favor da Noruega é um número que vai chegar a chamar a atenção. Diante disso, então, a gente vem com a escalação que iniciava ali com a linha defensiva que já era titular, já não era nada distante do que a gente imaginava, com o meio campo que dispunha ali do Bruno Guimarães, do Casemiro, com apoio do Martinelli, porque o Martinelli a gente pode dizer que realmente foi um jogador que jogou mais na linha de meio do que no ataque em si. E para completar ainda, com o Ryan novamente como titular. O Ryan não deixou titularidade desde que começou, na verdade. O Vini Júnior e o Matheus Cunha iniciou como titular hoje também. Qual a maior questão aqui? Para a gente falar do Gabriel Martinelli, a gente tem que lembrar que ele joga numa linha atrás, né, da parte do Vini Júnior, ou seja, ele estava jogando mais como uma meia esquerda do que na última linha de ataque do jogo, atrás, na verdade, do jogador Matheus Cunha, e o Ryan um pouco mais espetado do lado direito. Diria que não funcionou tanto. O Ryan, para mim, não teve uma partida feliz. O Brasil, na verdade, para começar o jogo, o Brasil já não começou com tanta atenção assim, né? O Brasil já não iniciou a partida tão atento, tanto que tomou um gol que foi primeiramente invalidado logo ali aos 2 minutos. Veio a conseguir um pênalti na jogada que vinha a ser uma atuada que o Brasil conseguiu ter ao longo da partida, evoluindo ao longo do jogo com uma roubada de bola. Aliás, foram muitas as vezes que o Brasil tentou fazer esse tipo de forçada de roubo de bola ao longo da partida para poder conseguir injetar um ataque em velocidade e finalizar com mais precisão, com mais rapidez também. Se a gente for colocar aqui nas estatísticas que a gente pode ter, o Brasil, dos 12 chutes que ele teve a gol, esses 4 foram no alvo, quase que metade foram jogadas que o Brasil iniciou a partir de roubo de bola. E foi assim que surgiu o lance do pênalti. 10 minutos. O Bruno Guimarães saiu, não vou entrar muito na série de quem deveria bater, mas acho que fica muito claro de que o Vinícius Júnior seria esse cara. Fora o Vinícius Júnior, a gente teria assim a figura também do Bruno Guimarães, mas acredito que o momento pediria assim o Vini Júnior. Poderia até pedir o próprio Matheus Cunha, mas não chega a ser o batedor preferido nem no Manchester United, né? Então porque seria na seleção. E bate de uma forma grotesca, né? Um pênalti que realmente acaba indo fraco. O goleiro norueguês ele consegue fazer a defesa. O Naila, que aliás fez uma grande partida, para mim um dos melhores do jogo, como um todo, né? Não só entre os jogadores de defesa. E aí a gente tem o Brasil, depois do pênalti, melhorando na partida. O Brasil não se apegou àquele lance de forma negativa, conseguiu se manter inteiro no jogo. Faz um primeiro tempo em que desperdiça as chances, e eu acho que essa é outra série que a gente tem que entrar, porque o Brasil, novamente, a gente viu tendo a oportunidade de conseguir matar o jogo em momentos chaves da partida e não conseguindo completar isso em gol.
Não foi só o lance do Endrick, não foi só. Então não dá para colocar só no Endrick pelo lance que ocorreu no segundo tempo, mas aí já é outra questão, a gente fala disso já já. Mas também porque a gente viu um comportamento que, mentalmente falando, o time do Brasil não estava desligado na partida. O Brasil não fez o jogo perfeito. O Brasil não conduziu a bola perfeitamente, até porque a Noruega ela impôs as condições de posse de bola no jogo, ela condicionou o jogo que ela quis. Não significa que o Brasil fez a partida horrorosa. Não à toa o Brasil construiu o que construiu em termos de chance e poderia ter vencido o jogo. Mas faltou finalização, faltou poder de conclusão, faltou especialmente solidez. Quando chegou lá e saber ter mais calma para poder concluir. Pelo lado da Noruega, a gente pode apontar algumas questões aqui. Há algumas semanas atrás, né, a gente fez uns vídeos aqui, uma sequência de vídeos no nosso Strike Campo na Copa, né, e para o YouTube, para o Instagram também, e eu fiz os vídeos da Noruega. E eu chamei a atenção para os laterais, o Hirson e o Wolf. E realmente o Brasil conseguiu ter um andamento, até no que se pôde, segurando os laterais muito bem. O Haaland, pelo menos no primeiro tempo, praticamente não tinha encontrado espaço, né, para trabalhar. O Gabriel Magalhães fazia uma partida assim de almanaque até o momento em que saiu o gol. Só que a partir do momento em que as linhas ali de laterais da Noruega começaram a ficar travadas, o meio-campo se sobressaiu. Os dois Bergs, né, o Berger e o Berg, né, os parentes ali, vamos dizer assim, acabaram por se colocar num protagonismo um pouco maior e colocar a bola no Odegaard, que estava fortemente marcado. O Odegaard foi invalidado no primeiro tempo. O primeiro tempo do Brasil, prendendo os jogadores principais da Noruega, funcionou, só que aí não era perfeito. A Noruega girava o jogo, encontrava um pouco de espaço ali no segundo e no terceiro terço, só que não conseguia concluir tanto. No atual o Brasil até finalizou mais. E aí, quando surge o segundo tempo, vem as questões que a gente vai falar aqui. Primeiro, o Ancelotti ele morre, né, com a substituição na mão, porque ele troca 4 jogadores, poderia ter trocado 5. Eu chegaria a ter colocado o Luiz Henrique no jogo, ele não colocou, né? Eu tiraria em algum momento ali da partida, talvez até o próprio... Não, na verdade o Ryan ele até saiu, né? Mas talvez o próprio Danilo, lateral direito, para depois colocar o mais à frente do Luiz Henrique, porque era o momento do jogo que pedia mais à frente, mas para a gente ir de uma forma cronológica, né? Para que faça mais sentido. A gente pode dizer o quê? Ele volta para o segundo tempo, coloca logo o Endrick entra no jogo afogado, entra no jogo ali aceso, depois colocar o Neymar e o Danilo. Eu acho que nem o Neymar nem o Danilo entraram na toada que se devia. O Neymar acho que é um caso à parte a gente falar, porque foi um jogador que acabou indo mal mentalmente, era nítido que ele queria fazer valer algo, mas que não tinha condições. Acho que ficou muito claro que não consegue correr o que ele corria antes. Claro, isso não é um segredo para ninguém, mas diante do que o Neymar poderia fazer em termos técnicos, ele não propôs. Não falo em termos de velocidade não, mas assim, de uma bola enfiada, de algo um pouco mais característico dele na bola parada, por exemplo, acabou não acontecendo. O Ederson, vou abster de falar do Ederson, ele já entrou no final do jogo, não contribui muito, honestamente, não teria colocado o Ederson. Acho que até o próprio Fabinho, se fosse para poder colocar na situação de um terceiro jogador para reforçar a defesa, se fosse o caso de não levar um contra-ataque, poderia ser o Fabinho, mas não acho nem que fosse mesmo a melhor opção. Para a gente poder seguir nessa atuada, a gente chega aqui com o segundo tempo em que a Noruega ela troca o Bob, o Schidrup, o Aursnes e o Ostigard. E se a gente reparar bem, nenhum desses 4 chegou a entrar tão bem em campo, porque eles entraram no momento em que o Brasil estava trocando e que a Noruega estava conseguindo fazer a leitura exatamente do que o Brasil queria fazer, que era manter esse jogo mais esticado pelo lado esquerdo, tentar fazer uma circulação, um giro de jogo quando necessário, mas o Brasil não estava conseguindo fazer isso. O Vini Júnior não conseguia concluir jogadas, o Brasil tinha dificuldade para poder conduzir essa bola e passar muito tempo com ela. E a partir do momento que o Matheus Cunha sai do jogo e que o Neymar entra, na verdade o Neymar entra um pouco depois, o Brasil durante algum momento ali ficou com uma espécie de 4-2-4 que voltou a não funcionar. E esse não funcionamento do 4-2-4 tornou a Noruega um pouco melhor na partida a partir da segunda metade do segundo tempo. Diante disso, então, daria para a gente falar que o Brasil, não só o Ancelotti foi culpado nisso, mas o Brasil como um todo, por não ter conseguido fazer essa releitura da leitura que a Noruega fazia, dá para dizer que foi um tanto também de culpado. Diante disso, a Noruega, a terceira vez seguida, né, que o Brasil cai para uma seleção emergente porque o Brasil teve um pouco de azar, vamos dizer assim, de pegar a melhor geração belga em sua história, no seu caminho na Copa de 18, a melhor geração croata de sua história na última Copa, em 22 no Catar, e agora a melhor geração norueguesa da história. 3 seleções sem tanta relevância histórica em termos de título, nenhuma na verdade em termos de título, sem força anterior em Copas do Mundo de ter chegado no final, algo do tipo, a não ser a própria Croácia que já havia chegado em 18. E agora também dá para dizer que
três seleções que estão no seu melhor momento de ascensão, né? Como é o caso da Croácia, como é o caso da... como foi o caso da Croácia, como foi o caso da Bélgica, como é o caso hoje também da Noruega. Dói porque o Brasil ele perde para três seleções que, assim, do ponto de vista, né, histórico, porque a seleção brasileira são seleções ínfimas nessa questão, mas 5 estrelas não entram em campo. Eu acho que isso resume muito. Hoje a gente vê organização, a gente vê maturidade e cirurgia. Acho que o Haaland foi cirúrgico em 2 chances que teve. Falar sobre os gols agora em relação a isso. Aliás, um adendo importante. Primeira vez que a Noruega chega em quartas de final, né? No momento que a gente grava esse vídeo, a Inglaterra está batendo. O México deve passar. Então podemos ter um bom Inglaterra e Noruega nas quartas de final. Seria um duelo excepcional. E aí a gente diz o seguinte: no momento em que acontece o primeiro gol, o Odegaard ele é muito feliz no cruzamento, um cruzamento perfeito, é um passo na verdade. Talvez a única jogada em que o Gabriel Magalhães tenha dado realmente espaço para o Haaland, né? Houve só um lance anterior em que ele havia abandonado a marcação para que o Douglas Santos fizesse uma cobertura por trás e impedisse o cruzamento do Haaland, onde ele chega de carrinho. Minutos depois acontece o gol no cruzamento que vinha, acho que é uma falha mesmo individual, mérito do Haaland que consegue se antecipar, forçar o ataque de espaço e conseguir bater um 1 contra 1 o Gabriel Magalhães, então ele consegue sim fazer um belo gol de cabeça. E aí o segundo gol no momento que é um gol de baque, é um gol triste, é um gol que a seleção já estava realmente sentida, né? Acusou o golpe, ele recebe uma bola despretensiosa na área, tem espaço suficiente para agitar o corpo e bater de uma maneira que parecia realmente que os jogadores que estavam marcando ali, que no momento eram o Marquinhos e também o Danilo, não esperavam que ele fosse chutar. Nem eu mesmo esperava, achei que ele ia tentar cadenciar, rolar a bola para quem vem de trás, para manter a posse, mas não, ele bateu e fui muito feliz. Para mim não foi culpa do Alisson nem os 2 gols, acho que o segundo gol nem o Alisson esperava tanto, ele até não chegou a acertar o tempo da bola, mas não falhou, de forma honesta. Mas méritos para o Haaland, é cirúrgico, é uma aberração, é uma força da natureza, assim como o Harry Kane também é, como o Mbappé tem sido, como o Messi tem sido na Copa do Mundo. É uma Copa de protagonistas, eles têm feito valer esse protagonismo, o Kane, o Mbappé, o Haaland, o Messi, todos eles. O Brasil hoje ele não tem esse cara protagonista, precisa ter, e às vezes é um mal que vem para o bem de você levar um barco desse tamanho para que possa fazer algumas mudanças realmente numa situação que chega a ser confortável, não é feliz para nós, mas que possa vir, porque o Ancelotti antes da Copa ele recebeu uma proposta, né, de renovação, a proposta foi aceita, vai ganhar ainda mais do que já ganha, então nesse momento nosso técnico para a próxima Copa do Mundo seria ainda o Carlo Ancelotti. Não é o que me deixa feliz hoje, diante da apatia que a gente acabou vendo. Não foi uma Copa feliz do Brasil, acho que a gente sai com um saldo mais negativo do que positivo, até porque a gente não chegou nem às quartas de final, né? E assim, a gente, novamente, na primeira seleção organizada europeia que enfrenta, o Brasil acaba caindo. Um filme que se repete pela terceira vez seguida e que, infelizmente, na verdade, né, eu diria até sexta vez seguida, né? Porque França, Holanda, Alemanha, Bélgica, Croácia e agora Noruega. A gente vai percebendo que foi descendo um pouco o sarrafo a cada Copa, né? Espero que na próxima Copa a gente não caia para uma Áustria da vida. Só o tempo dirá. Agora o que resta de legado, se é que vai restar algum, é que fica aí sendo a última Copa do Casemiro, a última Copa do Marquinhos, a última Copa do Neymar e de outros caras também, Danilo, Alexandre, alguns outros. Dá para dizer que vai ser a maior renovação que a gente deve ter dessa para a próxima Copa, porque os líderes, vamos dizer assim, dos times que a gente teve, 18, 22, não estão mais agora, a partir de 26, né, já não vão estar, ou não teremos mais esses caras, então muito provavelmente a gente deve ter nomes novos, especialmente na lateral e na parte de meio campo, né? O nosso ataque foi bem servido, mas o sistema do Brasil em nenhum momento chegou a funcionar realmente. Um sistema que não funciona, acaba que às vezes você precisa de engrenagens boas, e tínhamos engrenagens boas, mas se você não tem alguém que consiga operar, né, de forma perfeita, que opere de forma letárgica, como aconteceu, acaba que a gente realmente sofre com isso. Não vou dizer que foi uma derrota assim merecida, diante das chances que o Brasil criou, poderia sim ter aberto o placar e vencido o jogo. O pênalti perdido pelo Bruno Guimarães, repito, foi algo que acho que não influencia no resultado, sim, porque se o Brasil faz 1 a 0 no início, poderia ter conduzido diferentemente a partida, mas diante do que o Brasil teve de chance após, poderia ter mudado a situação. Parabenizar a Noruega, excelente trabalho feito inclusive aqui pelo técnico norueguês, o Solbakken, né? O time norueguês realmente é um time inteligente, é um time maduro, não fez a melhor campanha das eliminatórias europeias à toa, e hoje a gente pode ver isso. É um vexame, acho que dá para definir dessa maneira, pelo fato de a gente não ter ficado ali entre as 8 melhores seleções do mundo,
provavelmente a gente vai ter fortes mudanças, esperamos que possa haver fortes mudanças, portanto, na Confederação Brasileira de Futebol, em termos de, não em termos ali de comando, tá? Mas sim de palavras de ordem, porque a gente vai precisar. Parabéns a Noruega novamente. Acho que para o Brasil agora resta lamber essas feridas, pensar no que melhorar, porque a gente ainda vai discorrer mais sobre isso, tá? Acho que vale muito a pena que a gente possa pautar mais algumas coisas, porque realmente o Brasil hoje a gente sucumbiu, a gente enxergou mais de perto o inimigo que já vinha nos amedrontando antes, que somos nós mesmos, na incompetência, nas fases defensivas de falhas individuais e na falta de perfeição e conclusão na fase ofensiva também. Deixamos de ter a bola, deixamos de ser protagonistas e isso talvez seja o que mais machuque. É o legado que vai ficar, infelizmente, de forma negativa. Forte abraço, continua com a gente, dá aquele like, se inscreve conosco, esse é o Extracampo. Eu sou o Ale Alves, daqui eu digo até logo e, bom, não deixaremos de torcer, mas ficaremos aqui de olho porque as coisas precisam mudar. Valeu!